Você já ouviu falar de um deputado chamado José Rocha, do União Brasil da Bahia? Não, né? Não se preocupe, eu também não. Claro, se você for da Bahia, é possível que você tenha ouvido falar dele. Pois bem, esse deputado foi prestar um depoimento na Polícia Federal. Por quê? Porque o Flávio Dino mandou. E por quê? Porque o Flávio Dino tá com o caso das emendas do orçamento secreto. Beleza? E nesse depoimento, ele disse o seguinte, segundo ele mesmo afirmou. Ele disse que era o Arthur Lira que impedia que fosse colocado nas emendas quem era o autor das emendas. Porque assim, ó, essas emendas do orçamento secreto, na época do Bolsonaro, o Arthur Lira criou o orçamento secreto. O que era o orçamento secreto? Eles pegavam um monte de dinheiro, mandavam para onde eles queriam e não dizia quem era o autor da emenda, o deputado. E aí o dinheiro ia lá pro inferno, era desviado e tal, e não tinha como rastrear. E quem que criou isso aí? O Arthur Lira. E por que ele criou isso aí? Para ele manter o controle sobre os deputados. E por que manter o controle sobre os deputados? Para poder fazer com que todos eles apoiassem o governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro, na incapacidade de governar, porque ele é um incapaz, e na falta de vontade, porque ele é um preguiçoso vadio, ele disse o seguinte para Arthur Lira, cara, você me mantenha no poder, né? Os caras vão pedir meu impeachment, você arquiva, etc. E faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Desvie quanto você quiser. E não precisou falar duas vezes. Aí, lá no finalzinho do governo Bolsonaro, o STF entra na jogada e diz o seguinte, peraí, pessoal, essa emenda, essas coisas aí do orçamento secreto, isso não pode acontecer. E por quê? Porque é um princípio constitucional, da transparência. Você tem que saber de onde vem o dinheiro e para onde vai, e quem está mandando. Não tem essa de você faz o que você quer com o dinheiro. Porque na prática era exatamente isso, eles faziam o que eles queriam com o dinheiro. E é por isso que o Bolsonaro nadava de braçada, porque os caras estavam desviando horrores, bilhões e bilhões de reais. Claro, se você for um bolsominion e por algum motivo você está assistindo esse vídeo, é óbvio que você vai dizer que não, porque o Bolsonaro é santo, eu sei. Então esse vídeo não é para você. Tá? Mas é para pessoas que têm cérebro. Então as pessoas que têm cérebro sabem que foram desviados bilhões de reais. Aí o orçamento secreto foi parar no STF. E o orçamento secreto era o seguinte, era essa putaria. E aí o STF diz o seguinte, beleza, gente? Vocês têm direito de fazer as emendas. Tem direito, as emendas ao orçamento. Por que tem direito? Porque está na lei. O que está na lei? Quem é que aprovou? Os deputados? Tudo bem. Mas o dado é que está na lei. Eles têm o direito de fazer as emendas e aprovar lei que determina as emendas e tal. Tem esse direito, eles são um poder legislativo. Beleza? Beleza. Só que o que vocês não têm direito é manter segredo de para onde essa grana está indo. Certo? E aí o que aconteceu? Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. E aí o que aconteceu? Nada! O Arthur Lira continuou ignorando a ordem do STF. E aí, quando o Flávio Dino entra no STF, o Flávio Dino fica com os processos relativos a isso, ao orçamento secreto. Em razão disso, ele começa a movimentar o processo. Ele começa a movimentar as investigações. E aí ele diz o seguinte, determino, porque ele é o juiz do caso, determino que a Polícia Federal escute o fulano de tal. E quem era o fulano de tal? O José Rocha, que foi um dos deputados que reclamou que o Arthur Lira estava obrigando os caras a não colocar para onde a grana estava indo. E quem era? O autor. Agora todas as peças se encaixaram. Ou seja, a coisa não tinha mudado apesar da decisão do STF. E ele não pode descumprir uma decisão do STF. Só que eles estavam descumprindo. Aí esse José Rocha, no intuito de tirar do dele, o que está mais do que correto, chega e conta. Fala, ó, o Arthur Lira que não estava deixando. Mas até aí, tudo bem. O que acontece? O Arthur Lira foi pego no contrapé, porque ele não sabia que ele estava sendo investigado sobre isso. Aliás, eu vou ser honesto com vocês. Não sabia uma pinóia, né? É óbvio que ele sabia, mas a imprensa está divulgando que ele não sabia. Ok, então faz de conta. Mas, meu, se você é um cara corrupto até o osso, você não vai saber que os caras estão te investigando? Ainda mais já existindo um processo e os investigadores, entre aspas, porque o juiz não é investigador, mas o juiz já está sabendo, porque todo mundo sabe, se eu sei, você sabe, o
O juiz do caso não vai saber? O ministro da STF não vai saber? Todo mundo já estava reclamando que essas emendas não tinham autor, faltava autoria. Ora, alguém ia assumir a culpa. E não, imagine você, que os deputados lá são todos honestinhos e tal. Claro que tem gente boa e gente honesta, não tem dúvida, tem sim. E eu não estou falando isso só para evitar processo. Não, é evidente que tem gente boa. Eu conheço gente boa. Mas tem uma boa parte, eu diria que a brutal maioria é de pilantras. Só que eles têm ali os esqueminhas deles, então eles não estão querendo se ferrar. É mais ou menos assim, eles não querem atrair o facho de luz para a caverna deles. Não, deixa tudo ali mocadinho. Então o que você faz? Você entrega. Você entrega a quem? O cara que mandou. Quem é que mandou? O Arthur Lira. Quando é divulgado na imprensa que o Flávio Dino revolveu o caso, ou seja, ele trouxe para a superfície de novo e começou a mudar ali, mexer, aí o Arthur Lira entra em pânico. Acionou o modo pânico na cabeça do Lira. Note, já há algum tempo o Lira está na mira do STF. E aí você fica pensando, pô, mas o que é estar na mira do STF se não aconteceu nada com ele? É que assim, ó, o Lira poderia muito bem ter acabado com a vida do Lula durante o mandato dele de presidente da Câmara. Poderia ter feito o que Eduardo Cunha fez. Mas o Lira não podia fazer isso, porque ele estava pendurado no STF. Então quando falam, eu não gosto que falem assim, ah, mas o Gilmar Mendes deu um salvaguarda lá pro Lira. Não, ele não deu. O Gilmar Mendes agiu dentro da lei, mas deixou a coisa no seguinte ponto. Se você barbarizar, nós pegamos você. Porque, veja, precisava de alguém para comandar o Congresso. Infelizmente, o cara mais apto ali naquele momento era o Arthur Lira. E por quê? Porque ele já tinha os caras na mão desde a legislatura passada, desde o governo Bolsonaro. Então não ia adiantar modificar, era um momento complicado para modificar. O próprio governo entende isso. Ele fala, não, vai, deixa o Arthur Lira, porque realmente ele era o cara que estava conseguindo mandar. Só que nós temos que colocar um cabresto nele, tem que colocar uma coleira nesse cara. E foi o que o STF fez. Então quando você pensar assim que o Gilmar Mendes passou a mão na cabeça dele, eu proponho que você faça uma reflexão. Ai, Marcelo, você está defendendo o Gilmar Mendes. Não, eu só estou dizendo o que aconteceu, na minha opinião. O Arthur Lira sabe que estava enrolado com o STF bastante tempo. Mas agora, meus amigos, e se vocês cavucarem aqui nos meus vídeos, vocês vão ver outras vezes que eu falei, só você colocar no canal ali, Arthur Lira, e vocês vão cair em vídeos onde eu falava que ia acontecer isso com o Arthur Lira. O governo precisava dele ali onde ele estava, porque não ia dar para mudar naquela conjuntura, só que ele ia estar pendurado no STF, ou seja, ele ia andar na linha. Goste você ou não goste, ele andou na linha, porque tudo que o governo precisou, ele aprovou. É verdade. Não sou eu que estou falando isso, o próprio Lula fala isso. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu só tenho 70 deputados e a Câmara tem 513. Nós, até agora, não tivemos um único projeto do governo derrotado. Todos foram aprovados. Ah, mas o Arthur Lira continuou roubando. Sim, infelizmente é verdade. Mas foi o preço de deixar o cara ali para fazer a máquina andar. Agora ele saiu. Agora chegou a hora de cobrar o preço dele da corrupção. Vai acontecer com o Arthur Lira o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Ele vai ser preso. Ele vai ser. Não é que o STF seja bonzinho. Se o Bolsonaro voltar ao poder, ou se ele tivesse continuado, ele ia extinguir o STF. E ficou provado que ele ia matar pessoas lá dentro, que eram contrários a ele. Ou seja, é um instinto de sobrevivência. Ou o STF coloca esses caras na cadeia, ou eles correm o risco de voltar e terminar o serviço que eles não terminaram. É simples assim. E o Arthur Lira é um dos caras que está na mira. Por quê? Porque ele ajudou, ele foi o pai e foi a mãe do Bolsonaro no poder. E chegou a hora dele de ter medo de ir pra cadeia.